Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do blog Números Literários do segundo AT da Escola Fundação Nokia. Estou aqui para apresentar a você o meu amigo Wesley, que leu Dom Casmurro e ficou com a seguinte dúvida: se Capitu traiu ou não Bentinho. Olá! Nesse vídeo nós iremos discutir sobre a polêmica no vídeo Dom Casmurro de Machado de Assis, se Capitu traiu ou não Bentinho, os protagonistas desse livro. No livro, o autor não deixa explícito isso, apenas deixa ao leitor interpretar os vestígios e argumentos que neles são mostrados. Nós, com a ajuda das nossas amigas Dominique e Etienne, nós discutiremos se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. E com vocês, o primeiro argumento partirá de Dominique, que está a favor da traição de Capitu. Oi, eu sou a Dominique e eu vou apresentar agora alguns argumentos defendendo a ideia de que Capitu traiu-se Bentinho. Bom, desde a infância já fica claro o quão simulada Capitu era, e Bentinho, por outro lado, muito ingênuo. Diante das difíceis situações, a Capitu mentia muito bem e agia de uma forma tão natural que chegava a ser desconcertante. Já Bentinho ficava todo sem jeito e sem saber o que fazer. Fora isso, Capitu manipulava Bentinho. Durante uma conversa que Bentinho precisou ter com José Dias, mais conhecido como Agregado, devido à sua ida para o seminário, a Capitu disse para ele exatamente o que ele precisava falar, o jeito que ele precisava falar e o tom que a voz dele deveria ter. E funciona porque durante a conversa o Bentinho ficou lembrando de tudo isso e agiu da forma que ela queria. Além do mais, a Capitu manipulava todas as coisas para que acontecesse do jeito que ela quisesse. Isso fica bem claro durante a ida do Bentinho para o seminário, e em que a Capitu começa a ficar mais próxima da mãe dele, começa a frequentar a mãe dele, que estava relativamente triste com a ida do Bentinho, né, com a ausência do filho, e começa a fazer as coisas para que ela goste mais da Capitu. E quando o Bentinho vai visitá-las, ela diz para ele que estava fazendo isso para que a mãe dele aceitasse, né, a ideia de casamento dos dois. Bom, após sair do seminário, Capitu e Bentinho se casaram e passaram 2 anos tentando ter um filho e não conseguiam. De repente, um certo dia, Capitu apareceu grávida, e foi justamente no momento em que eles dois ficaram ainda mais próximos de Escobar e Sancha. Conforme o filho deles foi crescendo, e o filho deles era chamado de Ezequiel, ele começou a apresentar características semelhantes a de Escobar. E não eram apenas características físicas, até o jeito deles se pareciam. Agora isso é muita coincidência, né? Agora você deve estar pensando, eu tenho certeza também que a minha amiga Etienne deve ter falado sobre isso, que você não pode acreditar fielmente numa narração feita por Bentinho, porque esse personagem mostrava um ciúme totalmente exacerbado por Capitu. Mas a questão é que no início do livro ele se autoavalia e diz o seguinte, não exatamente com essas palavras, mas eu vou tentar interpretar aqui para vocês, que a narração pode até ser exagerada, mas os fatos são totalmente verídicos. E se você for parar para analisar os fatos, o José Dias, Agregado, descreve Capitu com olhos de cigana oblíqua e dissimulada em uma passagem do livro. Ou seja, José Dias diz isso dela. Isso mostra que as outras pessoas, não só Bentinho, viam as características de Capitu. O segundo fato é que após o nascimento de Ezequiel, a mãe de Bentinho para um pouco de visitar Capitu e Bentinho. E o Bentinho começa a ficar um pouco preocupado com isso e pergunta para Capitu. Capitu diz que deve ser só cansaço, mas o que podemos interpretar disso é que a mãe dele já estava analisando as semelhanças e tendo a conclusão de que havia sim ocorrido o adultério. Outra ideia é que Capitu pertencia a uma classe inferior à de Bentinho e após o casamento ela começou a se vestir melhor e frequentar os lugares em que andavam a alta sociedade. E ela gostava muito disso, ela gostava da opinião em que as pessoas tinham a respeito do casal, enxergava aquele casal nobre, gostava da opinião que tinham a respeito dela com todos aqueles vestidos bonitos. E aí fica a pergunta para você, será que além de dissimulada e manipuladora, Capitu também não era interesseira e casou-se com Bentinho exatamente para pertencer à classe social superior? O meu último argumento é sobre o momento em que Escobar morre e Bentinho se depara com aquela tristeza de Capitu. Achando aquele estranho, ele começa a analisar as semelhanças entre Ezequiel e o falecido Escobar e pensa que ali havia sim ocorrido um adultério.
Quando ele vai falar isso para Capitu, que Ezequiel não é seu filho, a Capitu se mostra um pouco indignada assim, pedindo uma explicação. Mas a partir do momento que essa explicação é dada para ela simplesmente aceita a separação e a ideia de que Ezequiel não é filho de Bentinho e não diz nada. Ela não justifica nada. Ela não tenta falar nada. Exatamente porque não tem o que ela justificar. E também tem um outro aspecto. O Machado de Assis queria quebrar a ideia da sociedade a respeito da mulher naquela época, mas ele não podia fazer isso de uma forma clara. Então, ele usa o livro como um artifício para fazer isso. Além do mais, ao analisarmos as características literárias do Machado de Assis, vemos que ele não diz uma coisa claramente, ele induz para que o leitor interprete aquilo, e não tem nada que ele tenha induzido mais do que a traição de Capitu. Então concluímos que para a literatura, Capitu traiu sim Bentinho, e para mim também. Eu espero que esses argumentos sejam relevantes para vocês e que vocês gostem. Obrigada. Oi, eu sou Etienne e eu tô aqui para ressaltar alguns argumentos em defesa da Capitu, de que não houve adultério. Se vocês forem parar para analisar desde o começo da história, Bentinho foi uma criança extremamente mimada. Ele foi criado pela mãe e pelos tios e ele era fraco emocionalmente, dependente e inseguro. Capitu não. Capitu já era o contrário de Bentinho. Ela era uma garota que sabia o que queria, forte emocionalmente, segura e independente. Bentinho buscava em Capitu o que faltava nele, ou seja, ele era extremamente dependente de Capitu. Tanto que quando a mãe dele resolve mandar ele para o seminário, ele descobre que ele vai ser padre mesmo não tendo nenhuma vocação, ele nem consegue resolver seu próprio problema. Ele recorre a quem? A Capitu. Com isso, a gente já pode prever que qualquer relacionamento que viria a ser feito aí entre os dois estaria fadado ao fracasso, porque estaria cheio de inseguranças e ciúmes. Vale a pena ressaltar que Dom Casmurro, o livro, ele foi narrado pelo próprio Bento Santiago, e assim fica muito fácil dele convencer os leitores através da sua própria linha de pensamento. Só que naquela época, Bento, ele era muito ciumento em relação a Capitu, um ciúme que às vezes era paranoico, capaz de distorcer situações e imaginá-las. Um exemplo disso é no enterro de Escobar, onde Bento alega que Capitu ela sofreu mais do que a própria Sancha, a esposa de Escobar. Depois disso, uma série de acontecimentos vem acumulando para concretizar essa ideia de adultério. Um exemplo disso é Ezequiel, o filho de Capitu com Bentinho, que é parecido com Escobar. Em nenhum momento Capitu nega essa semelhança, mas ela age com normalidade. Nem mesmo José Dias notou tal semelhança. E se ele notou, ele não achou relevante enfatizar no livro, já que Capitu ela é muito parecida com a mãe de Sancha, e nenhuma delas tem grau de parentesco. Toda essa história, todos esses argumentos, eles giram em torno da imaginação do Bentinho. Ele mesmo relata isso no seu próprio livro, que a imaginação dele o acompanhou durante toda a sua existência. O livro está repleto de trechos implícitos sobre a questão de adultério, como quando Bento ele cita nomes de imperadores como César, Augusto e Nero, que mataram suas esposas por causa de traição. Além do mais, Bentinho ele se compara a Otelo, da peça de Shakespeare. Um detalhe é que Desdémona, a mulher de Otelo, ela não traiu, ela foi considerada inocente. Pelo contrário, seu marido era ciumento demais. Além do mais, existe prova maior de loucura do que tentar tirar sua própria vida? Isso aconteceu em Dom Casmurro. Bento tentou se matar Capitu e matar Ezequiel. Caindo em si, ele apenas os mandou para a Europa, exilando-os lá. A grande questão nesse livro é que Bento nem mesmo sabia se Capitu tinha traído ou não. Várias partes do livro ele mostra sua incerteza, tanto que ele nem levou Capitu ao julgamento. Ninguém nunca vai poder provar se houve ou não traição da parte de Capitu. Afinal, só quem poderia nos contar isso é Machado de Assis. Mas para alguns psicólogos e psicanalistas que vêm estudando a obra há muito tempo, Capitu é inocente, já que no decorrer do livro, Bentinho mostra loucura, ciúme exacerbado, insegurança. Como eu falei anteriormente, ele carrega uma carga de ser mimado pela família, de crescer numa típica sociedade do Rio de Janeiro do século XIX. Só quem pode agora concluir alguma coisa são vocês, tirar o seu próprio ponto de vista de acordo com os argumentos que foram apresentados. Espero que tenha servido de bastante ajuda e obrigada. Voltamos. Convencidos, a partir desses argumentos, você já pode dizer que Capitu traiu ou não Bentinho?
Pois é. Para mais conteúdo sobre romantismo e realismo, visite nosso blog que está aqui embaixo na descrição e deixe seu comentário e sua opinião. Muito obrigado. Tchau.